Resumo: após um encontro inesperado, me envolvi com uma mulher chamada N, mas descobri que ela tinha uma conexão profunda com meu passado. Isso me deixou dividido entre sentimentos de raiva, culpa e vingança. Agora, não sei o que fazer em relação a ela ou ao meu próprio papel nessa situação. Minha madrasta levou tudo, então eu peguei de volta. A vida parou de ser justa para mim há muito tempo. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Ela era quem mantinha tudo unido, quem me amava incondicionalmente. A casa em que morávamos. Dela. O negócio que nos mantinha. Dela. Ela construiu tudo do zero e, quando faleceu, deixou tudo para meu pai, confiando que ele cuidaria de mim como ela teria feito. Ela estava errada. No começo, era só a distância. Meu pai se afogou no trabalho, deixando-me sozinha naquela casa grande e vazia. Então, a Jéssica entrou em cena. Eu a conhecia da escola. Todo mundo conhecia. Jéssica não era apenas uma valentona. Ela era minha valentona. Ela me atormentou por anos, me empurrando nos corredores, espalhando boatos, garantindo que eu soubesse que eu era inútil. O tipo de garota que ria da minha miséria. E agora, lá estava ela, sentada à mesa de jantar, fingindo que não me conhecia. Meu pai se apaixonou rápido. Muito rápido. De repente, Jéssica estava na casa da minha mãe, tocando nas coisas da minha mãe, sentada no lugar que minha mãe costumava ocupar. Ela agia como se pertencesse ali, como se sempre tivesse estado lá. Meu pai não via nada de errado com isso. Então, ela engravidou. Precisamos de espaço, ela me disse um dia, parada na porta do meu quarto com um sorriso malicioso. O bebê precisa de um quarto. Olhei além dela, esperando que meu pai protestasse, que me defendesse. Mas ele apenas ficou ali, de braços cruzados. Você é velha o suficiente para se virar sozinha, ele disse. Está na hora de crescer. E foi isso. Eu estava fora da casa que minha mãe construiu. Fora do lar que era para ser meu. Eu lutei. Trabalhei em empregos sem sentido, dormi em sofás. Lutei para sobreviver enquanto eles viviam confortavelmente na riqueza que minha mãe deixou para trás. Parei de ligar. Parei de me importar. Deixei que eles tivessem a vida deles. Então, o destino interveio. Meu pai morreu subitamente. E, quando o testamento foi lido, o mundo de Jéssica desabou. Porque tudo, foi deixado para mim. Nunca foi do meu pai para dar. Sempre foi meu. Agora, Jéssica estava na minha porta, a mesma que ela me expulsou, parecendo desesperada. Eu não tenho para onde ir, ela sussurrou. Deixei o silêncio se estender, assim como ela fez todos aqueles anos atrás. Eu queria que ela sentisse a incerteza, o medo, a constatação de que ela não tinha nada. Isso nunca foi seu, eu finalmente disse. E nunca será. Então, eu fechei a porta. Pela primeira vez desde a morte da minha mãe, finalmente senti que tinha recuperado o que era meu. Nos dias que se seguiram, Jéssica tentou tudo. Ela foi atrás de todos os amigos do meu pai, procurando apoio, tentando convencer a todos de que ela ainda tinha direito a algo. Ela manipulava, distorcia a verdade, fazia promessas vazias. Mas ninguém estava disposto a ouvir. A máscara dela tinha caído. Ela apareceu na casa de amigos, foi à igreja que meu pai frequentava, mandou mensagens aos conhecidos, sempre com a mesma história. O bebê, o futuro, o direito à herança. Ela se agarrava à ideia de que, mesmo sem meu pai, ela ainda tinha um lugar no nosso mundo. Mas, para todos, ela era uma intrusa, uma sombra que não tinha mais espaço ali. No entanto, Jéssica não desistiu. Ela se aproximou de um pai advogado, insistindo que seu filho era herdeiro de tudo, que merecia um lugar no testamento, que tudo deveria ser dividido entre ela e a criança. Ela até tentou conquistar a simpatia daqueles que trabalhavam para nós, com falsas lágrimas e histórias de como seu sofrimento era grande. A princípio, parecia que estava conseguindo. Alguns até a ouviam, meio desconfiados, mas ela tinha aquele jeito de convencer, aquela voz suave que sabia manipular. Foi então que a verdade veio à tona. Durante uma visita ao médico, que ela estava tentando esconder, uma informação crucial foi revelada. O bebê não era do meu pai. Os exames de paternidade haviam sido feitos e a verdade estava ali,
registrada e indiscutível. O filho dela não era dele. E o escândalo não parou por aí. Ao investigar mais, descobriu-se que ela havia mentido sobre várias outras coisas durante a gravidez. O pai da criança era outro homem, um caso que ela tinha mantido em segredo. Ela havia usado a gravidez como uma carta de barganha, uma tentativa desesperada de garantir um futuro que não lhe pertencia. Quando a notícia vazou, o mundo de Jéssica desabou de vez. Aquela fachada de dor e desespero que ela construíra ruiu. Ela tentou se justificar, mas ninguém mais a ouviu. O advogado de meu pai foi implacável ao revelar a verdade para os envolvidos no testamento, e qualquer chance de ela ter algum direito foi completamente apagada. Ela apareceu na minha porta mais uma vez, os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto pálido. Não havia mais mentiras, nem jogos. Ela sabia que não tinha mais nada a fazer. Eu errei, ela sussurrou, os ombros caídos, como se finalmente percebesse o peso das suas escolhas. Eu só queria uma chance. Uma oportunidade. Eu olhei para ela por um momento, sem palavras, e então, finalmente, disse: Você teve uma chance. E a perdeu. Fechei a porta, sentindo que, de alguma forma, aquele ciclo de dor e manipulação tinha chegado ao fim. O que eu tinha perdido, o que minha mãe e meu pai haviam perdido, agora era parte do passado. O futuro era meu. E, pela primeira vez, eu sentia que ele estava finalmente em minhas mãos. Irmãs biológicas distantes, 33F e 28F, finalmente aceitaram que eu, 31M, não quero nada com elas. Já que meu pai não existe mais e a doadora de parto está no hospital. Minha mãe teve um caso em que minhas irmãs mais velha e mais nova sabiam sobre isso e esconderam de mim e do meu pai. Eventualmente, descobri que o motivo pelo qual elas nunca contaram ao meu pai foi porque o amante da mãe estava comprando todos os presentes que elas queriam em troca do silêncio delas. Meu pai descobriu eventualmente, e isso resultou em ele renegar minhas irmãs também, por sua traição. Eu também as cortei, porque perdi o respeito por ambas. Ambas as irmãs foram embora com o amante, e eu escolhi meu pai. O amante foi morar com as irmãs, mas aparentemente ele era um canalha que estava se aproveitando delas, o que resultou em mais problemas. Meu pai não se importou, e nem eu, mesmo quando o amante nos ligou sobre isso. Eles queriam voltar, mas meu pai disse não e pediu para elas encontrarem outro lugar. O amante acabou se tornando um bêbado, indo de namorado em namorado, alguns que eram piores do que o próprio amante, aparentemente. Meu pai se casou com uma ótima mulher que se tornou como uma segunda mãe para mim. Ela também tem uma filha que eu trato como minha própria irmã. Infelizmente, um ano atrás, meu pai faleceu pacificamente durante o sono, e estava escuro. Na época, meu pai e eu estávamos hospedados em seu país natal por um tempo. Então o funeral foi apenas um evento muito pequeno. Mas meu pai sempre me disse que nunca queria que o amante ou as irmãs fossem ao seu funeral, muito menos soubessem onde ele estava enterrado. Eles descobriram meses depois e recebi algumas mensagens de voz furiosas das minhas irmãs, me xingando por não ter contado a elas sobre o pai. Ele deixou apenas $1, conforme a lei em nosso país exige para um testamento, e seus bens foram divididos entre minha madrasta, minha meia-irmã e eu. Ainda moro com minha madrasta e minha meia-irmã, embora eu vá me mudar para meu apartamento no mês que vem. De qualquer forma, a mãe está doente, e as irmãs afastadas me procuram para dizer que querem que eu as encontre, porque a mãe continua perguntando meu nome. Minhas irmãs dizem que sentem minha falta e querem que sejamos uma família novamente. Eu os bloqueei, mas eles continuam usando números ou contas diferentes para me enviar mensagens no Facebook ou em outras redes sociais, a ponto de eu querer denunciá-los à polícia por assédio, mas no meu país não existe ordem de restrição. Atendi o telefonema deles um dia e disse a eles que não tenho nenhuma relação com eles e que minha madrasta e minha meia-irmã são minha família. Estávamos no Facitime, e minha irmã mais nova começou a chorar, perguntando por quanto tempo eu iria odiá-los. Eu disse a ela que não os odeio, eu simplesmente não me importo com eles. Minha irmã mais velha ficou quieta e disse que entendia. Ela me disse que iria se casar em breve e esperava que eu pudesse levá-la ao altar. Mas como eu nunca vou querer nada com eles, ela cuidará da irmã mais nova e da mãe. Eu disse a ela que esse era o trabalho dela, e ela encerrou a ligação. A irmã mais nova me enviou uma mensagem dizendo que continuaria esperando que eu mudasse de ideia um dia, mas decidi acabar com qualquer esperança nela, dizendo que a meia-irmã é a única irmã que eu tenho. Então,
Compartilhei uma foto de Natal do meu pai, madrasta, meia-irmã e eu, todos de moletons combinando, dizendo à minha irmã mais nova que a madrasta e a meia-irmã são minha família. Então, por favor, pare de entrar em contato comigo. A mãe me ligou para gritar comigo, dizendo que eu não precisava ser cruel com minha irmã mais nova, mas eu disse a ela que não estava sendo cruel, estava apenas afirmando que eles não são minha família. A mãe me disse para viver minha vida e que eles viveriam suas vidas, e também pediu para eu não ir ao funeral dela, ao que eu disse que ela não tinha nada com que se preocupar. Eu sei que sou um babaca, mas, para falar a verdade, não me importo se é isso que é preciso para não falar com minhas irmãs. Tenho um bom emprego, e minha madrasta e minha meia-irmã nunca me fazem sentir como se eu não fizesse parte de suas vidas depois que meu pai se foi. Meus amigos de infância me disseram recentemente que minha irmã mais nova abriu uma plataforma paga como OnlyFans. Mas, honestamente, não quero saber e nem me importo com o que está acontecendo na vida delas. Só espero que dessa vez elas realmente sigam em frente e nunca entrem em contato comigo. Atualização 1. Gente, não estou pedindo conselhos nem isso é uma ITA. Só aceito que, embora eu seja um babaca aqui, não dou a mínima para isso. Minha família e amigos concordam comigo que o que fiz está correto. De qualquer forma, para os idiotas que estavam assumindo um monte de merda sem fundamento, também não a reconheço como minha mãe, então apenas uso a palavra parteira como um termo neutro. Removam o pau alojado em seus cozinhos sobre minha preferência de chamá-la sim aqui. Papai se divorciou da Birtiver quando eu tinha 21 anos. Minha irmã mais nova tinha 18. Eles não contaram ao papai porque queriam o dinheiro e os presentes da AP, que estava comprando coisas que meu pai não podia. Éramos uma família de classe média baixa, então até coisas como sair para jantar eram um presente de vez em quando. Até onde eu sabia, Birtiver estava traindo meu pai por 2 anos, mas honestamente, não dou mais a mínima. Meu pai era um cara ótimo, mas quando ele corta alguém, essa pessoa sai da vida dele permanentemente, algo que admiro nele e sigo em seus princípios. Ele não deixou o divórcio arrastá-lo para baixo, ele trabalhou mais duro do que nunca, sempre se certificou de que estaria lá para mim. Ele era um homem de família e amava Birtiver e minhas irmãs até a traição, algo que ela sempre falhou em ver porque as irmãs e ela só o viam como um caixa eletrônico. O que aconteceu com minhas irmãs é responsabilidade delas. Não tenho nenhuma simpatia, não dou a mínima para vocês que estão dizendo que eu deveria ser solidário com a situação delas. Elas ainda defenderam Birtiver depois do que aconteceu com elas, mesmo depois que ela fez vista grossa para o que ele estava fazendo com elas. Se a família te trai, eles não são família e você não deve se importar com o que acontecer com eles depois. Sim, eu ainda moro com minha madrasta e minha meia-irmã. A madrasta ainda está de luto pela morte do meu pai e minha meia-irmã está se formando na faculdade e quer que eu fique com elas até que ela consiga encontrar um emprego. Então, até que eu resolva alguns assuntos em andamento, vou ficar com elas. Os idiotas que estão fazendo piadas nojentas sobre duas delas podem ir se fuder. Minha vida vai ser boa e não terei arrependimento se a parteira e a irmã nunca falarem comigo até o dia em que morrermos. Não irei aos funerais delas e espero que tenham o bom senso de não virem ao meu. A parteira e a irmã mais velha reconheceram que não somos mais uma família e não tentarão entrar em contato comigo. A irmã mais nova está lentamente aceitando o fato de que não quero nada com ela. Fiz uma postagem de agradecimento família outro dia no meu Facebook e Instagram com a legenda: amo minha mãe e minha irmã, com uma foto da madrasta e da meia-irmã enquanto estávamos fora. De alguma forma, deve haver uma conta falsa das minhas irmãs que elas usam para me seguir porque minha amiga tirou uma captura de tela da foto da minha irmã mais nova que fez algo parecido com a parteira e a irmã mais velha, com alguma legenda sobre não precisar de nenhum homem em suas vidas porque seu vínculo é forte ou alguma outra merda. Meu pai dormiu com minha namorada e agora estou tendo um caso com a esposa dele. Eu, 34M, não tenho um relacionamento próximo com meu pai, 57M. Para entender isso, quero dar algumas informações básicas. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Desde então, meu pai tem cuidado de mim. Nós éramos muito próximos. Meu pai nunca namorou ninguém porque ele não queria que eu tivesse uma madrasta. Quando fiz 18 anos, comecei a pressionar meu pai para namorar. Meu pai era bonito e frequentemente era notado pelas mulheres, então pensei que seria melhor para ele, mas ele ainda permaneceu solteiro. Acho que ele estava acostumado com isso. Quando eu tinha 19 anos, comecei a namorar uma garota chamada Maia, 33F agora. Ela era uma garota muito doce, bonita e inteligente.
Eu me apaixonei por ela quase instantaneamente. Eu sempre soube que ela era um pouco materialista. Eu ignorei isso. Quer dizer, as pessoas são um pouco materialistas. É apenas a natureza humana. Eu sempre soube que ela e eu nos casaríamos um dia e teríamos nossos próprios filhos. Eu costumava nos imaginar envelhecendo juntos. Nós namoramos por 6 anos até que, um dia, o pai dela faleceu em um acidente de carro. A mãe dela morava em um estado diferente, então ela não tinha ninguém. Ela se mudou para mim e meu pai. Ela largou o emprego logo depois porque teve um colapso mental. Meu pai foi gentil o suficiente para deixá-la ficar comigo. Percebi que meu pai e Maia estavam se aproximando. Pensei que era porque ela e meu pai se uniram e ele estava apenas lá para ela como seu pai. Mas as coisas começaram a mudar. Maia disse que conseguiu um novo emprego e estava ocupada. Ela costumava vir tarde da noite. Às vezes eu sentia o cheiro de colônia no corpo dela, mas sempre dava a ela o benefício da dúvida. Ela começou a ficar muito reservada com o telefone. Ela e meu pai costumavam fofocar e me ignorar. Então fui até meu pai para perguntar se ele notou alguma mudança na minha namorada. Meu pai simplesmente ignorava e dizia que eu estava sonhando. Em um momento, eu não aguentava mais. Eu tinha que saber a verdade. Então, quando ela estava dormindo, peguei o telefone dela e o desbloqueei com o polegar. O que eu era simplesmente me destruiu profundamente. Havia milhares de mensagens entre ela e meu pai. Eles estavam flertando e mandando mensagens de texto. Havia também um vídeo dela chupando. Eu queria gritar com ela. Eu queria pegar uma faca na cozinha e acabar com os dois. Mas de alguma forma eu não consegui. Eu não consegui dormir o dia todo. Meu próprio pai estava me traindo. Ele sabia o quanto eu a amava. Ele até foi comprar anéis de diamante para mim alguns dias atrás. Tirei uma folga do trabalho e fui ver um amigo meu, Mike. Contei tudo a ele. Ele e eu bolamos um plano para que eu expusesse os dois. Então, por algumas semanas, fingi que estava tudo bem entre nós. Decidi simplesmente sair discretamente em vez de criar uma cena. Eu daria a eles o que eles queriam. Consegui um emprego em uma cidade diferente e levei apenas o essencial. Vendi o anel em uma loja de penhores e aluguei um carro. Mudei meu número. Criei um e-mail com as capturas de tela do caso deles e vídeos de colegas e amigos, expondo o tipo de monstros nojentos. Eles não merecem nenhum tipo de encerramento da minha parte. Eu não estava lá para as consequências. Apaguei minhas redes sociais e mudei meu número para começar do zero. A única pessoa com quem eu estava em contato era Mike, mas eu disse a ele para não me dar nenhuma atualização. Os dias seguintes foram difíceis. Eu costumava ter pesadelos com minha namorada e meu pai zombando de mim, dizendo que eles me enganaram. Às vezes, eu tinha vontade de ligar para meu pai, gritar com ele e perguntar por quê. Por que ele fez isso? Mas eu sei que ele apenas me daria uma desculpa esfarrapada. Ele estava tão deprimido que na maioria das vezes começava a pensar em me matar. Levei anos de terapia para superar a dor, mas nunca superei de verdade. Nunca me apaixonei de novo. Sempre tive curiosidade de saber o que meu pai estava fazendo, mas sabia que isso abriria uma ferida. Mas o destino tinha um plano diferente para mim. Um dia, eu estava comemorando minha promoção em um bar com alguns colegas. Lá, conheci uma mulher, N, 38F, que estava me olhando o tempo todo. Ela era linda como Mônica Bellucci. Nós conversamos a noite toda e eu a levei para minha casa. Eu me abstive de namorar por um longo tempo, mas realmente me diverti com ela. Foi incrível, para dizer o mínimo. Mais tarde, nós trocamos números e começamos a namorar. Um dia, quando estávamos assistindo um filme, vi uma mensagem aparecer na minha tela. A imagem me chocou. Era meu pai abraçando a mulher com quem eu estava. Fiquei assustado, mas queria saber mais. Então, eu cavei um pouco. Aparentemente, meu pai se casou alguns anos depois que eu fui embora. A curiosidade falou mais alto e eu liguei para meu amigo Mike. Ele ficou muito feliz em ouvir de mim, mas eu não perdi tempo e perguntei o que aconteceu depois que eu fui embora. Bem, aparentemente, depois que eu expus o caso deles, meu ex e meu pai se tornaram párias sociais. Minha ex perdeu um monte de amigos. Em uma festa, sua melhor amiga deu um tapa nela porque achava que seu pai estava tendo um caso com ela. Meu pai tinha a reputação de ser um homem muito respeitado em nossa comunidade, mas todos os seus amigos o abandonaram depois disso. Mike também me disse que meu ex e meu pai tentaram resolver as coisas, mas meu pai e minhas brigavam muito um com o outro, com meu pai a culpando por eu tê-lo deixado. Isso ficou tão ruim que minha ex saiu da cidade e foi morar com a mãe dela. Logo depois, meu pai também saiu da cidade porque não conseguiu lidar com as críticas. Ele foi embora e, alguns anos depois, se casou com N. Tenho certeza de que ele nunca contou a N toda a verdade. Por que mulher iria querer estar com um homem que traiu seu próprio filho? Eu me sentia enojado por ter dormido com uma mulher casada, mas uma parte de mim sentiu que essa é a vingança perfeita contra meu pai por traí-lo há quase 10 anos. Não tenho certeza se devo confrontá-la ou continuar nosso caso como está. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Mais uma história incrível direto do Reddit. Se curtiu, não esquece de dar o like,
se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias insanas. E agora, quero saber de você. O que faria nessa situação? Comenta aí embaixo, porque aqui as melhores histórias não vêm só do Reddit, mas também de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue navegando pelas histórias mais bizarras, emocionantes e inacreditáveis da internet.